Got a Feeling, estamos de volta aqui com Falando Nisso, sexta-feira, programa aí bem curioso, a gente está batendo um papo sobre a possibilidade de vida extraterrestre em outros planetas. Você acredita, por exemplo, que existam OVNIs? A gente está aqui com o ufólogo e também engenheiro do INPE, Ricardo Varela, um nome mundialmente conhecido aí, faz estudos, pesquisas sobre essa área e está aqui. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar umas imagens aí que o pessoal da redação ficou assim, ó, na hora que a gente estava passando para divulgar, viu, Gleice? É isso mesmo, Sol, também não tem como não ficar, gente. Vocês vão ver só daqui a pouquinho. Mas eu vou aproveitar aqui, falar da Maria Brito, Homer Franco, eles mandaram um recadinho aqui falando que eles acreditam plenamente que existam realmente OVNIs por aí. Então, eu aproveito para fazer uma pergunta em relação a essa sigla, OVNIs, o que significa? É um acrônimo de objeto voador não identificado. Uhum. Mas a gente costuma usar o acrônimo americano, UFO, né? UFO, que é Objeto Voador Não Identificado em inglês. Uhum. Né? Começou com os americanos esse estudo, né? Então a gente usa esse acrônimo. Agora, a gente tem casos bem interessantes, inclusive aqui em São José dos Campos, com o ex-presidente da Embraer, Osiris Silva, que viu, né, durante uma viagem que ele estava fazendo, 6 objetos aí meio estranhos. A gente vai comentar sobre esse caso, mas antes vamos atender uma ligação. Boa tarde. Boa tarde. Oi, você quer deixar seu nome? O meu nome é Matheus. Oi, Matheus. Diga lá, meu querido. Eu queria falar que acredito sim em OVNIs. Você já viu algum, Matheus? Eu tenho uns fatos aqui que de noite aparecem uns objetos meio estranhos. Onde você mora, Matheus? Eu moro em São José. É, e que região de São José? Região sul. Olha lá, o Matheus está dizendo que na região sul de São José dos Campos, obrigada, meu querido, já viu alguns objetos não identificados. Mas como serão esses objetos, né? A gente vê aquelas coisas de cinema, né, Ricardo? Aquela coisa meio com luzinha, vermelha, amarela. Será que é assim mesmo? Ricardo trouxe umas imagens, eu queria que você comentasse junto com a gente aqui, Ricardo. Vamos pôr a primeira, ô Silas, que está aqui, esse pontinho aqui. Então, esse é o objeto que mais se filma, né? Uma bolinha de luz e, nesse caso, essa bolinha libera uma outra bolinha de luz e o que é estranho é que essa segunda bolinha que a gente chama de sonda, ela desce com velocidade constante. Isso daí não poderia acontecer se fosse um objeto que fosse, por exemplo, um balão que caiu um pedaço da mecha dele. A velocidade não seria tão intensa. Essa aí ele desce com velocidade constante. A luminosidade do objeto não diminui, não aumenta, fica constante durante toda a descida. E o que é interessante, isso aí é um objeto antigo, da década de 1991, e naquela época não se tinha esse intuito de fraudar esse tipo de imagem. E aqui a gente pode ver o que você estava falando. Eu vou falar num português bem pobre mesmo, mas assim... Aqui seria a nave-mãe soltando alguma navezinha, é isso? Soltando talvez uma sonda. Entendi, quer dizer, e ela cai numa velocidade constante. Ao contrário, se fosse um balão, isso daqui cairia de uma forma muito mais rápida. Aumentando a velocidade, exato. Entendi. Isso daqui foi em que década, você lembra? 1991, em cima do Campo de Marte, em São Paulo. Em São Paulo? Em São Paulo, capital. Em São Paulo, capital. A gente tem outro vídeo que eu vou pedir... Essa foto primeiro são imagens em determinados quadros em que a gente vê essa bolinha começa a se formar e ela é ejetada. Daquele vídeo que nós vimos, então. Vídeo. Você consegue voltar, Silas, por favor? E isso vai primeiro do lado esquerdo, depois do lado direito. Quando ela forma do lado esquerdo, ela é sempre maior que a bola que forma do lado direito. Isso é muito estranho, muito esquisito. E isso acontece nesse vídeo umas 10 vezes. A pessoa que filmou era um piloto comercial e filmou esse objeto parado em cima do Campo de Marte por 1 hora, mais ou menos. Essa daqui, eu não sei se os meninos conseguem fechar, isso aqui seria o momento em que a navezinha, vamos dizer assim, está saindo da nave-mãe? Você vê isso aqui... E ela vem para cá. São quadros em sequência do vídeo. E aqui é a mesma coisa. Primeiro começa do lado esquerdo, ela é ejetada, depois começa do lado direito e ejetada. E é sempre assim, ó. 1, 2, 3, ejeta. 1, 2, 3, tem uma sequência. Ejeta. Exatamente 3 quadros, essa sondinha ejetada. Agora, olha só que interessante. Eu vou pedir para a Gleice ir lá para o Plasminha também, que daqui a pouquinho ela vai mostrar mais fotos, mais imagens. O Ricardo estava dizendo, assim,
que muitos arquivos, né? Vêm os americanos, compram até o negativo das filmagens e levam para estudos, né? Esses negativos não ficam com a gente. Gleice, temos mais aí, né? Mais pontinhos. Isso mesmo, Sol. Tem muito mais coisa interessante aqui para vocês, como vocês podem notar, ó. Outra imagem que exige explicação aqui, né, Ricardo? Porque o que significa aí, ó? E tem aquele outro pontinho também menor aqui que você tinha citado. São duas esferas maiores aqui, né, Ricardo? Esse se puder voltar um pouquinho o vídeo. Você consegue voltar? Consegue voltar um pouquinho. Consegue Logo voltar antes um pouco, da sondinha sair. Antes desse aqui. Sair. Ela estava começando. Antes dela sair. Antes dela sair, Volta você tem, Silas? Aí, aqui, ó. Isso. Começa, olha, ela vai sair em cima e embaixo. Ah, ela sai duas. Duas. Essa aqui está descendo em velocidade constante, a outra desaparece. Essa daqui desce em velocidade constante, está vendo? Sim. Essa aqui desce em velocidade constante. Isso é muito estranho. E detalhe, isso daí está sendo com uma câmera de visão noturna, não é visível. Quem estava filmando não estava vendo nada. Em que não estava vendo nada? Não estava vendo. Quer dizer, ele comprou um binóculo de visão noturna, ligou no notebook e ficou passeando o céu para ver se via alguma coisa estranha. Que isso foi um argentino que fez há uns 2 anos atrás e obteve imagens muito estranhas como essa. Nossa. Então esse objeto não é visível. Quem estava filmando não enxergava. Mais impressionante ainda. Vamos ver quem está na linha querendo falar com o Ricardo. Boa tarde. Alô, boa tarde. Pedrão, acho que... Alô? Alô, boa tarde. É o David aqui de São José do Campo. David, tira o som da sua TV, meu querido, para a gente te ouvir de uma forma melhor, tá bom? Assim você consegue conversar com o Ricardo mais claramente. Ok, pode falar, querido. Eu quero saber se realmente existe esse negócio de OVNI, em que frequência eles aparecem, tem local específico, alguma coisa? Olha, OVNI é um acrônimo que quer dizer objeto voador não identificado. A gente não sabe o que é. Agora, a gente não consegue associar isso a nada conhecido. Não tem nada? Não tem uma aeronave, balão, E o Ricardo trabalha no INPE, esse é o detalhe. Ele conhece bastante sobre balões, né? Bastante sobre balões, satélites. Então, o que intriga é isso, é uma coisa diferente. Se você tem um objeto que está descendo com velocidade constante, é porque ele está freando. Se ele está freando, ou ele tem propulsão, ou seja, ele tem que ter uma propulsão para estar freando a descida. É impressionante. Eu vou pedir para o Silas voltar aquela imagem em que vou chamar de navezinha, tá, gente? Porque eu não consigo achar... sonda. Sondinha, a sondinha. Ó, tem só as duas esferas grandes aqui. Você consegue fechar? Ler aqui na minha mão. Duas esferas grandes. Estão vendo, gente? E aqui começa a sair uma pequenininha e essa aqui. Agora solta o vídeo, Silas, por favor. E ela cai, mas ela não cai despencando. Ela cai como se estivesse freando mesmo, né? Exatamente. É uma coisa impressionante. Isso é intrigante. Esse objeto também, ela tem algumas coisas diferentes, que essa sondinha começa a se deslocar para a direita. Ela começa a se deslocar para a direita. Essa bola de baixo aqui, ela se transforma em mais 4. Então esse vídeo é muito intrigante. Intrigante mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que inclusive colocaram agora para a gente aqui no TP, muita gente ligando, obrigada pela participação. Estão perguntando, Ricardo, não sei se você consegue responder, de um tipo de alienígena chamado reptiliano, que não é divulgado pela mídia. O que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar, sinceramente. Olha, o reptiliano seria um ser extraterrestre com aparência de lagarto. Então, existem alguns casos de avistamentos que descrevem esse tipo de ser. Agora, a mídia divulgar ou não, eu não saberia dizer. Pois é, a gente sempre está perguntando isso. Por que não divulgar se existe vida? É porque não existe ainda, apesar dessas imagens impressionantes, nada assim que confirme exatamente a vida em outros planetas. A gente vai comentar sobre o caso do Osiris Silva, que viu objetos, quer dizer, ele presenciou mesmo num voo que ele estava. Tem um filme incrível que chama Fogo no Céu. O Ricardo Varela conversou com um americano que foi abduzido, que diz que foi abduzido por essa nave espacial. A gente vai saber de tudo isso daqui a pouquinho, né, Gleice? Isso mesmo, porque agora a gente vai dar uma notinha aqui para fechar com chave de ouro essa sexta-feira animal que está essa sexta-feira, né? Que olha só, os bombeiros na China tiveram trabalho hoje para resgatar um porco de aproximadamente 300 quilos em uma fazenda no leste do país. 7 homens do Corpo de Bombeiros precisaram ser recrutados para conseguir resgatar o animal de um poço na
fazenda. Olha a foto dele aí, ó. A foto o Silas vai colocar daqui a pouquinho pra gente, porque o porco ficou entalado. Eita, nós, O porco entalou. Tá animal o negócio, tá vendo, gente? Bom, então daqui a pouquinho vocês veem a foto aí que é impressionante. E você não sai daí, participa aqui com a gente, que hoje o assunto é sobre UFOs. Então, manda sua perguntinha aí, a sua experiência, que eu tô aqui ligadinha, hein?